eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Deus seja louvado. Amém. Posto esta obra no canal Obras de Deus para engrandecer o nosso Senhor. Saúdo a todos com a santa paz de Deus, a cara e querida irmandade e também as visitas do canal. Venho através deste comunicar aos irmãos de uma obra que o Senhor fez em meados de 2010, 2011. Eu não recordo muito bem, mais ou menos. Eu sou meio ruim com datas. E então, para guardar o nome das pessoas e tudo mais, vou contar essa obra. Uma pessoa muito querida já havia perdido, se eu não me engano, 2 crianças em gestação, tipo 3 meses, 4 meses. E nisso, uma certa vez, dentro dessa segunda vez que a pessoa já tinha perdido, eu clamei a Deus, né? Clamei a Deus, pedi ao Senhor para ajudar e etc e tal. Foi antes dessa data que eu falei. Então, assim, e quando deu nessa data, toda honra, toda glória será dada ao Senhor. Essa é uma parte da obra. Eu clamei a Deus, né? Pedindo ao Senhor que ajudasse naquela gestação, pedindo ao Senhor que desse sabedoria aos pais, né? Porque tem que ter sabedoria, e eu sempre falei o seguinte: o marido dessa moça, dessa querida irmã, ele andava muito de moto e correndo, e na verdade eu acho que corre até hoje, correndo demais, e às vezes moto não vê buraco, etc e tal, trepida muito. Não foi o que o médico disse, mas eu cheguei a aconselhar essa querida irmã, né? Falei assim: olha, toma cuidado, evita andar um pouco de moto. Eu sei que não é uma coisa que eu posso dizer, porque é o meio que vocês têm de locomoção mais rápido e tal, mas evita durante a gestação, vai de ônibus, né? Na época não existia ainda eu creio que não existiam os aplicativos ainda, não existia, e o outro meio era o táxi, era muito caro na época, né? Assim, nada contra, não venho dizer sobre isso. E, bom, dei esse conselho, e nesse dia, entrando na obra já, eu senti de falar essas coisas, né? Louvado seja Deus. E entrando já na obra, nós fomos visitar essa querida irmã que estava no processo de gestação, né? Estava no Hospital de Clínicas, que é um hospital muito grande na cidade, o maior da cidade. E nisso nós fomos visitar, e chegou a minha hora de visitar, podia subir um por vez e tal. E a mãe da moça já estava lá no local, louvado seja Deus. Eu subi para visitar, aí me deram o crachá e tudo mais, e falaram: olha, aqui tem algumas adesivos, lá existiam uns adesivos com cores no chão. Falou: você segue a cor tal aqui, se eu não me engano era amarela, não recordo muito bem. Você segue a cor tal aqui, que vai dar lá certinho, na onde que é, e o quarto é o quarto X, né? Falou o número do 4 lá, e eu, tudo bem, tá? E andando na comunhão, louvado seja Deus, e continuei seguindo aquelas linhas lá, de repente, o Senhor tomou um caminho. Eu falo que o Senhor tomou o caminho porque eu me perdi lá dentro. Olha só, quando o Senhor quer fazer uma obra, meus queridos, aquela coisa era para ser de um jeito, de repente vira de outro. Muitas das vezes, tá tudo certinho para sair, tudinho certinho para fazer alguma coisa, de repente dá tudo errado, pode ser que aconteça, dá um glória a Deus, pode ser um livramento que o Senhor está fazendo, né? Uma obra. Para quem não sabe, obras são milagres que Deus faz na vida, coisa que não era para acontecer, ninguém imaginaria que acontecesse, é como se fosse um milagre, né? Uma obra de Deus na vida da pessoa. Aí nisso eu me perdi lá dentro, comecei a andar de um lado para o outro lá, e andava nos lugarzinhos assim, apertados, porque eu sabia que não era tão para o público ali, né? Os corredores mais apertados, onde não dava às vezes uma cadeira para andar, e cadeira de rodas. E eu fui andando, caminhando, né, segundo aquilo ali que eu estava ali, e cheguei num certo local, onde tinham várias portas abertas. E eu comecei a olhar dentro daquelas portas,
e vi muitas crianças. Eu imagino ser uma UTI de criança, uma UTI infantil, acho que é o termo certo a ser usado. E eu comecei a olhar e andando devagarzinho, e só enquanto eu andava devagarzinho, eu ia olhando, né, dentro das UTIs e tal, devagarzinho também. Mas na hora que eu passei o último quarto UTI, eu vi uma criança, eu não sei muito bem sobre idade, mas eu imagino que a criança deveria ter ali seus 3 anos, 2 para 3 anos, por aí. 3 anos para 4 anos, eu não sei muito bem, mas era uma criança bem pequena. E nisso eu olhei naquela criança e vi que tinha um tubo, ela estava ligada nos aparelhos para respirar, aquelas coisas todas que a gente provavelmente saiba, mas tinha um caninho transparente que entrava do lado da criança, do lado esquerdo da criança, que era o lugar que eu estava passando ali no corredor. E naquilo ali eu vi uma senhora, uma moça, na verdade, debruçada sobre a criança, muito exausta. Debruçada, aquela criança ligada nos aparelhos, aquele caninho que não tinha nem um esparadrapo em cima para falar assim, vamos cobrir aqui, né? Como geralmente quando vai tirar sangue, ou tirar sangue não, vai ligar um soro, alguma coisa, eles põem um esparadrapo, alguma coisa em cima segurando, não tinha. Mas dava para ver que aquele caninho entrava do lado esquerdo da criança, e a criança estava desacordada, ou dormia, né? Desacordada, né? E eu peguei e passei. No que eu passei assim, cerca de 30, 40 centímetros da porta, o Senhor falou para mim, volta lá e ora por aquela criança. Aí eu peguei, sabendo que era o Senhor que tinha falado, cheio da unção, cheio da presença de Deus, eu pensei, falei assim, não, mas certo é para eu orar quando eu estiver em algum lugar, né? Mas aí o Senhor falou para mim novamente, volta lá e ora por aquela criança. Ela tem promessas na vida dela. E eu peguei, e na hora que eu fui dar o outro passo para frente para continuar, meus queridos, eu virei como se estivesse virando assim ao contrário e acabei dando um passo já, voltando. Aí no que eu retornei já na comunhão, né, com o Senhor, esperando os caminhos que Deus ia preparar e o que Deus desse, né, com muito respeito, com muita cautela, cheguei na porta daquele quarto lá, falei baixinho, aí eu saudei aquela senhora, aquela moça baixinha, né, porque a criança estava dormindo, ao meu ver, e falei para ela, falei assim, desculpa interrompê-la, ou deixa eu te fazer uma pergunta, a criança está bem? Aí eu baixinho, né, pedi licença para entrar no quarto, ela olhou para mim assim, mas pensa numa moça assim, exausta, cansada, muito cansada, os olhos avermelhados, muito exausta. Parecia que aquela moça não dormia ali, no mínimo 2 dias que ela não dormia ali, aparentemente, pela aparência que ela estava, com todo respeito, né, debruçada sobre a criança. E aí, como eu pedi licença, bem baixinho, né, ela fez assim com a cabeça, tipo assim, tudo bem, né? Aí ela olhando para mim, eu perguntei, como que a criança está? E ela virou para mim e disse que não estava bem não. E fez assim que estava muito mal. E pelo que ela comentou, parece que a criança tinha assim uns 80 a 70, 80% de não ir bem. Ela estava muito chateada, triste, exausta naquele lugar. Aí eu peguei e falei assim, olha, deixa eu te falar, eu posso fazer uma oração por vocês? E ela pegou e falou que podia. Mas assim, sabe aquele podia? Pode. Um podia desse, né? E eu peguei e fui servir a Deus naquilo que o Senhor tinha me mandado. E clamei ao Senhor na comunhão, o Senhor deu oração, não foi uma oração longa, nem muito curta, foi uma oração assim, eu não sei quantos minutos não. Orei, aí o Senhor me deu algumas palavras para passar para ela, né? Passei aquela palavra, eu não tenho certeza, mas eu acho que o nome da criança, eu não tenho certeza, eu não vou arriscar. Eu achava que era Eric, porque eu tinha semelhado a um primo que eu tenho, mas eu não tenho certeza do nome da criança, era um menino. Aí orei, falei com ela algumas palavras que o Senhor me deu, pedi ela para procurar uma igreja, né, assim, direcionei naquelas palavras que o Senhor tinha me dado. Louvado seja Deus, porque o Senhor falasse com ela, o Senhor orientasse, etc e tal. E fui embora. Fiz aquilo que Deus tinha me mandado naquele momento.
e fui embora, né? Aí achei de novo as linhas lá e segui tudo mais e fui embora, louvado seja Deus. Aí fiz aquela visita, foi muito demorada, assim, o tempo passa, né? Muito rápido, na verdade, não é que foi demorado, o tempo passa muito rápido. Mais ou menos 3 horas depois, eu estou retornando, estava retornando já com uma senhora, né, que estava junto no quarto. E a hora que eu estava retornando, eu lembrei daquele caminho, porque a gente virava para um lado direito e para o lado esquerdo, indo reto, era aquela provável UTI infantil. E a hora que eu cheguei lá, estava muito lotado, cheio de enfermeira, médica, estava muito lotado, estava até fazendo barulho, sabe? Bastante barulho, assim, por vista do que estava antes, aquele paradão. Aí a hora que eu cheguei naquela UTI, eu olhei no quarto e não achei a criança, não achei a mãe dela, o quarto vazio. Aí eu cheguei numa senhora que estava lá, provavelmente era enfermeira, eu creio que seria uma enfermeira, e falei com ela assim: moça, dá licença, deixa eu te fazer uma pergunta, o que aconteceu com a criança que estava nesse quarto aqui? Essa mulher, eu não sei o que tinha acontecido com ela, mas ela ficou tão irada, que ela ficou assim, na época não usava máscara, né, quando está sendo gravado aqui, hoje entra na pandemia, na época não tinha máscara, não tinha pandemia, ela ficou meio avermelhada e ficou muito ríspida e brava e falou comigo assim: o senhor por acaso é parente dessa mulher, dessa criança, para querer saber alguma coisa dela? Aí eu falei: não, moça, desculpa, perdão, é porque eu passei aqui. Não, se o senhor não é parente, o senhor não tem que saber nada, eu não sei nem o que o senhor está fazendo aqui. Eu peguei e pensei, falei assim: por exemplo, a palavra fala, seja simples como as pombas e prudente como a serpente. Então eu fui simples. Falei: não, senhora, deixa eu te contar o que aconteceu. Há umas 3 horas mais ou menos atrás, eu passei aqui e Deus mandou orar por aquela criança, que tinha uma obra na vida dela, tinha promessas na vida daquela criança. E eu peguei e orei. E agora eu estou passando, a criança não está aqui. Nisso ela olhou para mim, arregalou os olhos bem abertos e falou assim: foi um milagre. E vermelhou todinho o nariz assim, ó, em volta da boca, envermelhou. E começou a chorar, olhou para um lado, para o outro, pegou no meu braço assim, me puxou, vem cá, e me levou lá onde estava a criança. A hora que eu cheguei no quarto que estava a criança, que eu não sabia para onde queria me levar, né? Estava a criança estava acordada, toda brincando, sem aparelho nenhum, sem nada ligado, sem cano do lado, sem nada, louvado seja Deus. E a mãe estava deitada, ela exausta na cama, lá no chão, lá, ela estava dormindo e tal. E eu olhei aqui lá, a criancinha toda brincando, sabe, em cima da cama, assim, com as perninhas e tal, com os bracinhos, toda brincosa, como diz assim, inventar essa palavra, né? Brincosa. Estava toda brincando lá em cima da cama. E eu vi que Deus fez essa obra. Essa senhora foi comigo, né, que eu não vou citar nomes, igual eu disse que eu não ia citar nomes. Essa senhora foi comigo, viu essa obra acontecer também. E eu estou aqui glorificando a Deus. E Deus pôs aquela família em liberdade, deu a mensagem que a mulher lá precisava, né? E eu estou contando isso para a honra e glória do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Deus existe, está no meio de nós, usa seus servos, usa seu povo quando Ele quer. Se Deus não quiser também, Ele faz a obra simplesmente, porque para Deus é muito simples fazer uma obra. O nosso Deus é o nosso Deus. Se de repente na pessoa, né, tem alguma situação que os médicos falam que não vai dar certo, não, e não tem jeito e tal, é como numa concessionária, igual eu escutei uma vez. A concessionária, ela faz as peças para o carro, porque ela criou o carro. E assim é Deus. Peça ao Senhor, clame ao Senhor, porque assim como a concessionária fez o carro e fez as peças para reposição na hora de estragar alguma coisa, o nosso Deus pode sim criar novas peças para você. Louvado seja Deus, porque Ele é Deus. O Senhor é Deus. E Ele tem a solução para todos os problemas, mas tem que clamar a Ele e congregar. E novamente, convido você, isso aqui não é um canal da Igreja Congregação Cristã no Brasil, não é um canal, não falo por ela, mas eu sinto te convidar você para ir cultuar o Senhor. O Senhor vai te mostrar onde tem uma igreja da Congregação Cristã no Brasil, procura saber o dia de culto e vai, não precisa nem contar nada para ninguém não. Vai escutar de Deus, vai aprender de Deus, que Deus tem o melhor para você.
Deus abençoe a todos. Esta é a obra. Deus seja louvado. Amém.